Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! E todos os dias peço ao Papai do Céu que cuide de cada um de vocês. E hoje nossa disciplina é Geografia, com o conteúdo Brasil, Organização Política Administrativa. O que é administrativa? É o poder das entidades de fazer suas próprias leis, onde entram o quê? Os estados, municípios e distritos federais. O que é artigo PRO? São código, leis e etc. Projeto de leis é uma ideia, uma proposta que pode vir a se transformar em lei. Então, crianças, nós temos as leis mais famosas, que são 10, né? E a Pro vai citar só duas para vocês, que é o Código Civil Brasileiro e Constituição Federal Brasileira, desde 1988, que são os direitos dos cidadãos. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre como interpretar uma lei. Interpretar uma lei não é o mesmo que interpretar um texto de jornal, de revista ou um romance. O ideal seria que a estrutura da lei fosse algo intuitivo, que não dependesse de qualquer conhecimento prévio. Afinal, a lei se aplica a todos e deve ser conhecida por todos. Não é verdade? Inclusive, a princípio, ninguém pode alegar que desconhece a lei como desculpa para não cumpri-la. A realidade, entretanto, não costuma ser esta, seja por conta da quantidade de leis, pela complexidade dos temas tratados nelas, pela necessidade de que elas se relacione umas com as outras de uma forma sistemática, pela baixa qualidade de determinados textos legais, elaborados por nossos legisladores ou pelos vícios de linguagem dos advogados e juízes. O fato é que, mesmo os juristas, que são as pessoas que dedicam a vida à interpretação das leis, não chegam a um consenso quanto a alguns dos aspectos mais importantes. O primeiro passo para você entender melhor um texto legal é compreender a estrutura formal de uma lei. E é essa estrutura que vamos explicar aqui. A lei não é escrita em texto corrido, como uma redação comum em prosa. É um formato que é utilizado nos textos legais. Tem um significado maior que a mera organização visual. Não são comuns os textos que tratem desses assuntos, porque o formato da lei é formato tradicional, um costume que passa quase por osmose entre aqueles que lidam de forma mais cotidiana com textos legais. Se você frequentar uma faculdade de Direito, é bem provável que em nenhum momento essa questão seja tratada em sala de aula, como se todos já estivessem obrigados a conhecer esse assunto desde sempre. Em seguida, encontramos o número de referência daquela lei, bem como a data em que foi criada,
Além disso, algumas leis são denominadas. Em seguida, encontramos o número de referência daquela lei, bem como a data em que foi criada. Além disso, algumas leis são determinadas complementares, enquanto outras não. O porquê dessa diferença? Sabendo se a lei é federal, estadual ou municipal, se ela é ordinária, identificada simplesmente como lei, ou complementar, bem como seu número e data de criação, podemos identificá-las sem chance de confusão. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar Federal número 101, criada em 4 de maio de 2000. Essa descrição é como uma impressão digital inconfundível. Passada a identificação, as leis costumam ter uma descrição recuada à direita chamada de ementa. Trata-se do resumo do que é tratado na lei. Se você estiver fazendo uma pesquisa a fundo, entretanto, não se apegue tanto ao resumo da ementa. Que o que é ementa, Pro? É resumo. Um texto resumido. Especialmente porque, na maioria dos casos, ela termina com a expressão, né? Eles estão lá em reunião, ou seja, eles lançam a lei, não é isso? Eles lançam aquela lei no pensamento deles e essa lei, ela fica no papel porque às vezes as leis, elas não saem do papel, elas não são cumpridas como deveria ser. Entendeu, crianças? Então essa é a nossa aula. E agora nós vamos falar um pouco sobre a República Federativa, né? O que é República? República é onde o povo, né, elege aquele presidente, que nem tem lá em outubro. Não sei se vocês observam que o papai e a mamãe, eles vão colocar uma pessoa lá no cargo, né? De governador, de presidente, entendeu? Então, nós, cidadãos, estamos elegendo aquela pessoa para que tome conta do Brasil, do estado, né? Da cidade, que é o prefeito. E temos aqui também democracia, né, que é o sistema político representado pelo conjunto de decisões vinda do povo. Federativa, onde eles têm toda aquela autonomia de fazer aquela reunião entre os administrativos políticos, né? Então eles se reúnem para tomar as decisões sobre a lei que eles vão propor. E também temos o presidencialismo, né? Onde eles escolhem seus ministros independentemente do poder executivo, legislativo e judiciário. E para o que é poder executivo, né? É onde administra o país, os estados e os municípios. Legislativo é onde eles elaboram projetos de leis para garantir direitos e deveres à população. Judiciário preserva o cumprimento de respeitos às leis, que são juízes. Então, crianças, essa foi a nossa aula, né? A nossa explicação sobre as leis. E espero que vocês, né, mais uma vez tenham compreendido. Se não compreenderam, né, mais tarde às 19 horas, temos a nossa live e que novamente vocês possam convidar
os coleguinhas de vocês, né, que não estão participando, apesar que são poucos, mas nos fazem falta, não é isso? Diga para eles que nós estamos com saudade, que a Pro está com saudade e que a Pro espera cada um deles na live, tá certo? E se Deus quiser, voltaremos. Se cuidem, fiquem em casa, para que assim, em breve, possamos estar todos juntos, viu? Fiquem com Deus. Um beijo no coração mais uma vez. Saiba que amo todos e todos estão em minhas orações. E até mais tarde.